Condomínio, um podcast aliado dos vizinhos e dos síndicos. Se viver em sociedade é difícil, imagina administrar a vizinhança. Os síndicos, felizmente, contam com o trabalho das administradoras. ES hoje, em parceria com o Grupo Condonal, maior empresa de administração e terceirização de mão de obra para condomínios do Espírito Santo, chega com mais um episódio de Condomínio, um podcast que vem difundir conteúdo técnico e prático sobre o setor condominial. Condomínio também está em formato de texto na coluna do mesmo nome em eshoje.com.br e, como sempre, está comigo a diretora de gestão condominial, Sara Castro. Vamos falar ainda de coisas que mexem no bolso. No primeiro episódio a gente falou, né, sobre isso que é onde mexe no coração também, Sim. Né? E o Fábio Valadão, gerente administrativo, esteve com a gente no primeiro episódio, continuou com a gente. Vamos falar, Sara e Fábio, sobre a importância do síndico conscientizar as pessoas sobre a adimplência, e vamos tratar ainda da parte financeira. Eu queria que vocês me dissessem assim, a gente falou no primeiro episódio que não existe um formato padrão para a construção do valor da taxa de condomínio. Sobre as despesas, a gente, assim como na administração da nossa própria casa, a gente tem coisas que a gente pode elencar, pontuar. E aí, por exemplo, na contratação do porteiro, né? Se o prédio tem uma portaria fixa, ou vamos trocar a pessoa para portaria eletrônica. Todo esse tipo de avaliação, como é que a Condonal ela conduz, ela orienta os síndicos nessa construção do que é principalmente o mais importante, o fundamental, que não pode faltar. E depois a gente trata sobre, assim, vamos ver as opções, né? Assim, o que pode ser tratado como opção. Primeiro, agradecer novamente estar aqui com você. Falando desse tema que é muito importante, que é recurso, utilização de recurso, dinheiro. Primeiro, entender que cada condomínio é um condomínio. Então, nem sempre o que funciona no condomínio do meu amigo vai funcionar aqui no meu condomínio. E isso está muito ligado com o que o condomínio necessita, quantos moradores ele possui, como que a estrutura do condomínio, se ele é um condomínio antigo, se ele é um condomínio novo, quantos moradores tem. Quanto mais morador, teoricamente, mais despesas. Mas daqueles contratos que eu tenho ali, o que eu consigo enxugar? O que eu consigo fiscalizar para poder reduzir? Exemplo, energia. Será que se eu colocar uma energia solar vai me ajudar? Portaria eletrônica, como você citou, eu tenho portaria física. Será que se eu colocar uma eletrônica vai resolver? Porque nem sempre resolve. Existem casos que sim, condomínios menores, que possuem, de repente, uma cultura mais voltada para receber esse tipo de portaria, é mais fácil, porque às vezes você quer fazer uma economia e prejudica o bom andamento do condomínio. Então, é aí que a administradora, muitas vezes, ela entra para entender o cenário e conseguir sugerir o melhor para o condomínio. Né? Fábio, quando vocês falam de entender o cenário, a gente tem que também dar uma olhada no perfil, né, dos moradores. Mas assim, por exemplo, um imóvel, cada um tem o seu próprio imóvel. Então, eu vou dar um exemplo, tá? No condomínio da minha mãe, onde eu nasci, há 40 anos ela mora no mesmo lugar. Tô falando minha idade. Há 40 anos ela mora no mesmo lugar. E aí, a gente tinha um perfil que eram famílias com filhos pequenos. Hoje eu tô com 40 anos. Muitos que moravam lá naquela época já não moram mais. Mas é um prédio ainda de 3 andares e é só escada, não tem elevador. Poucos idosos. Então, assim... Aí, por que eu tô falando disso tudo? Porque a gente tá falando de um imóvel que está num bairro tal, que está numa rua tal. Então, isso tudo, a administradora e o síndico precisam avaliar. Por quê? Uma rua mais movimentada, será que é uma rua que tem necessidade de um porteiro ou pode ser uma portaria eletrônica? Tudo isso vocês é que fazem, vocês que eu digo a Condonal, mas uma administradora é que tem que fazer? Sim, a gente avalia, é feita essa avaliação prévia, né? E tem até prédios que às vezes tem aquele perfil mais conservador, que às vezes não querem mesmo partir para portaria remota, para portaria virtual, mas é feita a análise antes, é feita a análise da segurança, porque para implantar portaria virtual tem que ter um sistema de segurança
bem competente, Reforçado. intenso, né, que funcione bem, tanto que assim, né, Sara, a gente nem orienta assim para prédios com muitas unidades, tipo 100 unidades, porque já fica um pouco inviável, né? Hoje a tecnologia ela está muito avançada, né? Então a gente vê reconhecimento facial, técnicas que agilizam e registram todos os acessos, e isso é o que a gente tem que buscar aqui. Não é uma defesa da portaria virtual ou uma negativa ao serviço de portaria virtual. É que cada caso é o caso. Cada caso é o caso, caso. isso aí. O que vai funcionar aqui no meu condomínio? Pode ser que o condomínio de 100 unidades funcione, tenha pessoas jovens, pessoas adeptas e que tenham processos que, por exemplo, recebimento de encomendas, entrada de visitante, entrada de prestador de serviço, que tenham procedimentos para facilitar tudo isso e criar registro disso, mas pode ser que um condomínio de 20 unidades não funcione, o que teoricamente iria funcionar, porque normalmente são pessoas mais idosas, que não têm habilidade com recursos de alta tecnologia. Então, por isso que a gente reforça, não se compare ao seu condomínio vizinho. A Condonal, o que a gente faz? A gente analisa o perfil do condomínio, analisa o que a estrutura do condomínio disponibiliza, quais são as prioridades, né, que o condomínio tem naquele momento para ser feito, e a gente vai sugerindo junto com o síndico e os moradores. Isso é uma decisão de assembleia, Dani. Não é o síndico que impõe, não é a administradora que coloca como algo determinante. Normalmente essas discussões vão para uma assembleia, a assembleia vai votar. E ali vão ser deliberadas discussões, opções, né? E lá eles vão decidir o que é melhor para eles. E aí, a gente tem que falar, para ver essa questão toda do financeiro, a gente tem que ter um orçamento, não é isso? E é a importância desse orçamento. A gente tem uma previsão do que a gente vai passar nos próximos 12 anos. 12 meses, desculpa. Isso, a previsão ela é anual e óbvio que a gente... Eu vou deixar o Fábio falar, né, Fábio? Você que faz as previsões, né? Diz aí. As previsões geralmente, né, na maioria das vezes elas são, né, por 12 meses, previsão anual, que a gente pega a média da despesa do condomínio, ou seja, quanto que aquele condomínio gastou de energia nos últimos 12 meses, quanto que ele pagou de manutenção de elevador e quanto que eu tenho que projetar para os próximos 12 meses, já prevendo que vai ter um reajuste daí 2, 3 meses. Então a gente vai elencar todas aquelas despesas do condomínio, vai pegar a média dele dos últimos 12 meses para a gente poder calcular quanto que a gente vai precisar prever de reajuste ali para a taxa condominial. E contando aquelas despesas que elas não são mensais, mas que elas acontecem todos os anos. Exemplo, quando a gente fala de extintor, Dani, a gente tem que recarregar pelo menos uma vez todo ano. Então, aquela despesa que ela é feita num determinado período do ano, ela tem que ser rateada em 12 meses para que ela esteja ali na previsão de custos do ano. Que o condomínio é recado, né? Porque na hora que chegar a despesa para pagar com recarga de extintor, o condomínio já arrecadou aquele dinheiro, ele já tem o dinheiro para pagar, né? Assim, a dedetização, que ela tem que ocorrer de 3 em 3 meses, pelo menos. As limpezas de caixa d'água e reservatório de águas, que não acontece todo mês, mas pelo menos de 6 em 6 meses a gente orienta que o síndico solicite uma empresa para limpar. Então, são despesas que elas ocorrem durante o ano, não necessariamente todos os meses, mas que elas precisam estar ali na previsão de custos do ano para que não esteja furada a previsão, porque o que a gente vê muito por aí é condomínio com previsão furada. Por que eu estou recebendo um valor menor do que o que eu tenho de despesa? Porque não está sendo feita uma previsão orçamentária correta. A gente falou no primeiro episódio do problema que é a inadimplência, né? A questão da cobrança assertiva aos inadimplentes também tem que estar incluído nesse pensamento, nessa programação, não é isso? Sim, o primeiro ponto é a gente ter um cadastro de morador atualizado, né? Para que qualquer cobrança ela seja efetiva, a gente tem que saber para quem cobrar. O cadastro ele é realizado pela administradora e é respeitado o prazo de cobrança. Então, até 30 dias, normalmente, vão SMS, e-mails de cobrança, olha, sinalizando, você ainda não pagou o condomínio, se pagou, apresente o comprovante, né? Então, a gente vai, de uma forma bem branda, efetuar essa cobrança. Após os 90 dias, normalmente, que aí a assessoria jurídica, que não é a Condonal, tá? É a assessoria jurídica contratada pelo condomínio, já vai judicializar. Então, normalmente, o advogado faz contato com o morador, olha, chegou aqui para mim, tantos títulos que já estão vencidos, referente à taxa de condomínio, tem alguma previsão de pagamento? Não tem? Então, assim, eu quero comunicar que a gente vai judicializar. E ali já
vão ser inseridos outras taxas, honorários do advogado, despesa administrativa da empresa de cobrança, porque isso não é feito pela administradora. Quem faz a cobrança, quando já está nessa esfera, já é o jurídico. Então, o jurídico vai ter as suas taxas ali do seu serviço. Inclusive, hoje, só aproveitando o gancho, a gente tem, né, uma plataforma que é o Partner Bank, que a gente faz a emissão dos boletos e ele dá a possibilidade do condômino pagar pelo cartão de crédito. Né, o cartão de crédito, o condômino pode parcelar, mas o condomínio recebe o valor integral do boleto, mas ele consegue parcelar para poder facilitar a vida dele. Claro que existem as cobranças de juros, né? Exatamente. Mas são meios, Dani, que a gente procura como administradora para facilitar também o lado do morador, porque a gente sabe que pode acontecer dele ter ficado desempregado, pode acontecer, né, um caso sério, enfim. Então a gente buscou alguns meios para facilitar, mas a conta ela sempre vem, né? Então, quando a gente fala da conta sempre vem, vamos supor, tô saindo do meu condomínio, tá tudo lindo, tudo arrumado, e de repente tem uma equipe lá de manutenção. O que esse povo tá fazendo aqui? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é para evitar que venha acontecer esses problemas, né? Essa manutenção preventiva, ela no final das contas, parece que a gente está tendo um gasto agora com nada, mas ela está evitando um gasto futuro, não é isso? Com certeza, principalmente no quesito elevadores, né? Que é feita a manutenção preventiva, manutenção mensal dos elevadores, que inclusive para emitir o alvará do elevador junto à prefeitura, a empresa que faz a manutenção mensal, ela tem que emitir um relatório, que é o RIA, né? O relatório de inspeção anual, comprovando de que as manutenções estão em dia, de que está tudo certo com os elevadores. Fora isso, outras coisas também, como portões, se você não lubrificar, você vai esperar quebrar, vai esperar... Não, então assim, tem a empresa que faz a manutenção preventiva também. Empresa de bomba, já pensou você ficar sem água também. No seu condomínio? Principalmente nessa área, essa questão de bombas é muito importante, né? Uma das maiores reclamações mesmo é bomba, né, que quebra e fica sem água, e isso daí a gente combate com a manutenção preventiva, verificando antecipadamente o funcionamento da bomba, ver se ela está puxando certinho a água da cisterna, enfim. Então, esse funcionamento ele é feito por uma empresa especializada, não é a Condonal, mas a Condonal orienta algumas empresas para o síndico contrata a empresa que ele achar mais conveniente, que tem um custo menor, mas que também entregue um serviço de qualidade, e normalmente o síndico que fiscaliza o serviço dessas empresas. Quando o síndico possui um encarregado dentro do condomínio, que é um condomínio maior, que possui um funcionário ali à disposição, normalmente esse encarregado também fiscaliza os fornecedores para que seja feito o serviço certinho, como você falou. Nossa, parece que não está fazendo nada, essa empresa está aqui. Não, mas essa empresa está fazendo, né? Na verdade, por que essa empresa está aqui se não tem problema nenhum? Na verdade, ela está evitando que o problema venha. Dani, isso mesmo. E aí você falou também de uma coisa que as peculiaridades de cada condomínio, né? Será que vale a gente colocar uma energia solar para poder, né, economizar? Só que para economizar, a economia é no futuro, porque é um investimento fazer isso. A questão da economia na economia, né, principalmente relacionada à questão da energia, ela normalmente é um motivo de debate? Normalmente é um motivo de debate. Os condomínios de hoje, Dani, eles não são mais como os condomínios de antigamente. Também, tudo mudou, né? Atualizou. E a energia solar, assim como a portaria eletrônica, assim como reutilização de água pluvial, coleta seletiva, são métodos de economia para o condomínio que, normalmente, eles são levados muito em consideração e são levados em assembleia porque, de fato, geram economia. Quando você fala numa cidade como a nossa, que somos beneficiados por uma energia solar intensa, então a gente precisa utilizar disso como uma ferramenta de economia. Então, existem empresas muito competentes que fazem projeções, olha, o investimento é X, mas em tantos meses você vai ter esse retorno. Então, o síndico ele não vai levar esse caso às escuras para uma assembleia. Normalmente, as empresas fazem essa projeção para dar essa garantia e, de fato, tem economia. Né? Quando a gente fala também de energia eólica, em outros estados tem muito também. Então, a gente tem que buscar meios para economizar, né? Porque o condomínio não tem mistério. É rateio. Vamos falar de economia de água? Tem coisa que parece que a gente já sabe, mas é bom a gente lembrar. Aquelas diquinhas, né? A gente teve um tempo atrás, eu não lembro há quantos anos, mas é um tempo atrás, em que, pelo amor de Deus, poupe água, poupe a natureza, eram as campanhas, porque o verão a gente está ficando sem água. Ficamos muitos municípios sem água aqui no Espírito Santo.
Muitas cidades tiveram que ter horário para ligar, para tomar banho, para etc, etc. E aí parece que as pessoas esqueceram. De vez em quando você está andando na rua, tem um cidadão lá com uma mangueira ligada, lavando o carro. Antigamente, naquela época, eles falaram, gente, para lavar o carro, pega um balde, enche de água, vai com a esponja e só depois... Depois liga a mangueira no final. Mas as pessoas esquecem. Vamos falar de economia de água? A maioria dos casos que a gente assim pode citar aqui, uma coisa, né, bem simples que a própria pessoa vê dentro de casa, né, além das torneiras que pode estar lá vazando um pouquinho de água, que está precisando fazer um ajuste e tal, que aquilo ali no final do mês conta, principalmente, por exemplo, descarga, caixa acoplada, que fica vazando, se a pessoa não presta atenção, fica vazando, aí depois vem a reclamação, o meu consumo de água veio alto, eu vou ter que pagar muito, mas a gente vai ver, tem vazamento na descarga. Então são coisas assim, poucas que se olham. Uma vez teve um bombeiro hidráulico que falou o seguinte, falou assim, olha, se a pessoa, às vezes a olho nu, ela não está conseguindo ver o vazamento da descarga dele, se ele for lá jogar um talco no vaso, assim, no vaso sanitário, alguma coisa assim em pó, ele vai identificar melhor, porque às vezes tem um escoamento mínimo que tem lá, mas que faz a diferença. Depois ele está ali, está gastando, está contando no medidor de água dele, ele vai ser cobrado a mais por isso, né? E as tubulações hoje de água, Dani, elas já são individualizadas, então Sim. Existem prédios muito antigos que é uma tubulação única, então quem paga a conta é o condomínio e repassa isso através da previsão orçamentária em taxa, mas hoje a maioria dos condomínios já cobram os condôminos pagam pelo seu consumo, então se você não fica ligado nesses vazamentos, você pode pagar uma taxa. Sim. Reaproveitamento de água de máquina, a água da chuva para aguação, verificar possibilidades de poço profundo para fazer aguação de jardinagem, enfim, são muitas as dicas que a gente pode dar para que o condomínio e o morador que paga o seu consumo individual economize no final do mês, né? Não precisa lavar a calçada todo dia. Não, gente. Não precisa, né? E se tiver a necessidade, existem meios, né, para que isso seja feito com a economia. Porque no final das contas, tudo volta lá para o nosso início. Pesa no bolso, dói no bolso, né? E o ser humano é assim, só quando dói, não pode ser pelo amor, tem que ser pela dor. Mas a organização, a previsão pode evitar essa dor, né? Pode e deve, Sim, né? Com evitar. certeza. E a gente está aqui para facilitar e fazer com que evite mesmo, porque o síndico ele contrata uma empresa para ele se sentir mais amparado, né? Porque nem tudo ele sabe, não é o core business dele, não é o que ele faz no dia a dia. Então a gente precisa ter empresas ali, estar ali, segurar na mão mesmo para ensinar e para dizer, olha, vá por esse caminho que dá certo. Caos da semana. E agora a gente chega na parte de curiosidades, engraçado. Cada episódio de podcast, do podcast Condomínio, a gente vai trazer um caos. Sara e Fábio, contem o caos ou uma curiosidade. Dani, o caos hoje é engraçado, mas no dia não foi não, tá? A gente estava numa assembleia para solicitação de taxa extra. Você imagina, a taxa extra já é um problema, né? As pessoas, aí lota a assembleia, porque vai todo mundo. Eu quero saber, por que essa taxa para onde vai? Porque já paga condomínio muito caro. E aí, era uma reforma no condomínio, de fachada, era um item necessário, porque a fachada estava caindo, sabe? Então, tinha que fazer uma revitalização. E aí, menina, durante a assembleia, o morador começou a se exaltar, num ponto que ele tirou ele tava com uma arma, ele tirou a arma e deu um tiro pra cima. Foi uma correria, todo mundo saiu, eu saí desesperada, na hora eu encontrei o caminho da saída, né? Saí desesperada, fui pegando os funcionários, vamos sair daqui, resumindo, todo mundo foi parar na delegacia, o morador estava embriagado, perdeu a compostura, porque a gente entende que né, vamos lá, taxa extra pra quê? O assunto era tenso, ele tomou uma pra falar assim, opa,
Deixa eu relaxar. Deixa eu ver o que eu vou encarar. Ô, gente, a gente tá brincando aqui, mas pelo amor de Deus, ninguém vai armado pra nenhuma reunião Não, de pelo amor condomínio, de pra nenhuma Deus. reunião de nada, né? A arma é pro policial usar na hora do trabalho. Isso. Não, parece que ele era, tá, Dani? Mas assim, Mas na independente hora do de ser ou trabalho. não era o momento Não era de o usar. momento de usar, né? Com certeza. Principalmente tendo ingerido bebida alcoólica. Não, Deus me livre. Mas tá todo mundo bem, não aconteceu nada, mas foi um sufoco. Gente, vamos com paz no coração para as reuniões de condomínio. Por favor. O segundo episódio de Condomínio vai encerrando por aqui. A gente tá aqui para ser aliado dos vizinhos, dos moradores, dos síndicos. Até a próxima edição. O Condomínio também está disponível em texto em eshoje.com.br.